Você sabe qual a diferença entre uma rede de transporte e uma rede de comunicação? Você sabe qual a importância delas para a economia do nosso país? Então, pessoal, se não sabe, vem comigo que eu te ensino. Eu sou o professor Cormando Trindade, professor de Geografia de Tapes, aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. Então, a aula de hoje será sobre redes de transporte e comunicação. Vamos à aula? Bom, pessoal, para compreender como funciona o espaço geográfico, nós temos que entender sobre dois fatores, que são os elementos fixos e os fluxos. Os elementos fixos, então, são aquelas coisas que estão fixadas nos lugares, Os nossos bens, por exemplo. E os fluxos serão a maneira com que eles se relacionarão entre si. Então, elementos fixos estão fixos nos lugares. O fluxo será a relação entre eles. Esse fluxo ele poderá ser de duas maneiras. A primeira maneira ele poderia ser um fluxo material, que é, por exemplo, como as mercadorias circulam entre os produtores e entre os consumidores. O segundo fluxo será o fluxo imaterial. Esse fluxo eles serão as informações que nós trocamos via internet, que nós trocamos via redes sociais e que nós trocamos, por exemplo, através de uma transação bancária. E aí nós temos duas redes também, a rede de transporte e a rede de comunicação. A rede de transporte ela será responsável pelo fluxo material, enquanto que a rede de comunicação será responsável pelo fluxo imaterial. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos modais de transportes, ou dos tipos de redes de transporte. E existem vários, porém neste vídeo eu vou trazer apenas 3 que, na minha concepção, são os principais, Então nós vamos começar então pelas ferrovias, o transporte ferroviário, que é um dos mais eficientes, O que são os transportes ferroviários? São transportes feitos através de estradas de ferro, ou seja, os trens, Eles são um tipo de transporte capaz de transportar grandes cargas por grandes distâncias, com um consumo de combustível baixo, Aqui no Brasil nós temos cerca de 30 mil quilômetros, de ferrovias, com foco em escoamento de mercadorias. Vocês viram como o Brasil ainda utiliza a ferrovia como transporte? Bom, pessoal, o segundo modal de transporte que eu vou trazer hoje, ou a segunda rede de transporte que eu trarei hoje, se dará através das hidrovias, ou seja, através de fluxos fluviais, ou seja, meios de transporte que utilizam a água, e no caso, as embarcações. Ele também será um dos meios de transportes mais eficientes, e ele terá então um baixo custo de investimento na infraestrutura do deslocamento. Ou seja, ele vai permitir a gente mover grandes volumes de mercadorias por distâncias muito extensas, E as embarcações têm uma vantagem: eles ainda são um meio de transporte pouco poluente. Olha aí. Aqui no Brasil nós temos cerca de 43 mil quilômetros de vias fluviais, mas desses 43 nós utilizamos cerca de 27,5 mil quilômetros, Ele é o sistema utilizado para levar a matéria-prima e os outros produtos industrializados que o Brasil vende para os outros países. Então, a nossa exportação se dará através das hidrovias. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho a respeito da rede de transporte mais utilizada no Brasil, que é o transporte rodoviário, ou seja, o transporte através das rodovias, No Brasil, nem todo o território nacional
é cruzado ou atravessado por rodovias. Porém, a densidade da malha rodoviária é muito maior do que a densidade dos outros meios de transportes. Por exemplo, existem muito mais carros do que trens, aviões, navios, né? E no Brasil, nós temos cerca de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias, né? Ou seja, 63% de toda a carga transportada no Brasil utiliza o fluxo rodoviário, né? Que é um fluxo mais flexível. Este fluxo rodoviário ele será o fluxo de transporte mais eficiente para cruzar pequenas distâncias. Um exemplo da importância desse fluxo rodoviário aconteceu em 2018, quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Naquele momento, a classe dos caminhoneiros que tinham reivindicações plausíveis para fazer o que fizeram, resolveu parar, né? E com a parada deles, né, com a greve que eles fizeram, o país inteiro percebeu a importância, né, do trabalho que era executado por esses motoristas, né, por esses trabalhadores. Bom, pessoal, juntando tudo que nós estudamos na aula de hoje, vocês conseguem ter uma noção, né, de que para compreendermos como funciona o fluxo econômico do Brasil, nós temos que levar em consideração uma união entre todas as redes de transporte e entre todas as redes de comunicação. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aulinha sobre as redes de transporte e de comunicação. Pessoal, gostaria de pedir para vocês então aí que se inscrevessem no meu canal. Estou aí então há mais de um ano já ajudando os meus alunos aí e demais viewers aí a estudar um pouquinho de geografia mesmo durante essa pandemia. Lembrando que quando eu atingir os 250 inscritos eu vou estar fazendo um sorteio desse livro aqui, que é o Alameda Nix, né? E se eu bater esses 250 inscritos até o final desse mês, eu vou dar mais uma meta para bater e fazer outro sorteio no mês que vem. Então, pessoal, muito obrigado a todos que passaram por aqui. Agradeço de coração a todo mundo que tem assistido as minhas aulas. E eu vejo vocês no nosso próximo sábado com a nossa próxima aula. Aquele abraço, pessoal, e até a próxima!